Bom, e para quem não teve tempo de assistir, a gente vai exibir agora a senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, cometeu uma gafe ao fazer sua pergunta para o general Heleno. A suplente de Flávio Dino no Senado errou a pronúncia do nome do ex-presidente general Ernesto Geisel. O ocorrido virou assunto nas redes sociais. Naquela época, as Forças Armadas estavam divididas com relação ao destino que se deveria dar ao futuro do regime militar. Os generais Ernesto Geisel, Golbery Couto e Silva e o... Com licença. Geisel. E aí, Fabi, lembrando que a deputada Ana Paula Lobato é suplente do ministro da Justiça, Flávio Dino. Deram um relatório ali para ela ler, acho que ela não fez uma revisão ali, não sabia nem o que estava lendo, né? Ai, foi vergonhoso, né? Eu assisti isso no momento, é inacreditável. E juntando a informação que ela é suplente do Flávio Dino, aí, como diz o Fernão, falando de dinetes, né? É o que parece. E ainda o pessoal tentou corrigi-la, e ela fez igual a mídia militante faz conosco, que diz que nós somos mídia alternativa, falando, ai, crianças, parem, mesmo que você estiver falando uma coisa que vai te ajudar a não passar um mico tão grande. Então, eu vejo esse padrão, né, tanto na esquerda, como nessa mídia militante, nessas narrativas, de enfatizar essas narrativas, e a todo momento nos tratar como, vocês não valem, vocês são café com leite, vocês não são oficiais, vocês não são jornalistas de verdade. E aí a gente vê também como faz com os políticos, né? Vocês também não são políticos de verdade. Olha o Nicolas, como foi tratado, e olha também os generais, né, como foi tratado, e a diferença de tratamento se você tiver uma tendência para um lado ou para o outro. Então, completamente imparcial, completamente, não tem nada a ver com o que representa o judiciário, se bem que o judiciário tem deixado a desejar, mas a gente precisa lembrar aqui que CPMI, ela tem esse escopo, ela tem, a intenção é de fazer refletir, né, a vontade da minoria através do parlamento com a base ali que nós temos do próprio judiciário, né, tem as prerrogativas do judiciário, mas como o judiciário também não dá exemplo, a gente então tem uma suplente nesse nível que estava sendo corrigida pelos colegas e ficou bravinha e resolveu continuar bancando lá a Gesiel, nem sei como ela falou, eu sei que passou muito longe de saber a história do Brasil, e isso é uma vergonha, nem que fosse para atacar, como a esquerda faz aí a época da ditadura, mas nem isso ela soube fazer. Então esse é o retrato de uma suplente do maior deletador de imagens da história do Brasil, que é Flávio Dino. E aí, Silvio, o que você destaca aí dessa sessão de hoje, um depoimento do general Heleno? Olha, Paula, muito mais do que o depoimento do general Heleno, é importante a gente começar mostrando a deteriorização, o nível dos quadros políticos brasileiros. Essa senhora, Ana Paula Lobato, ela é suplente do Flávio Dino, mas ela exerce uma das 3 cadeiras pelo Maranhão desde o dia 2 de fevereiro, porque ele é o ministro da Justiça. Ela só está lá como suplente dele porque é casada com o aliado de Dino que presidia a Assembleia Legislativa do Maranhão, Otelino Neto, do PCdoB, bastante conhecido no estado. Então ela foi levada à primeira cadeira de suplente, que é o que normalmente acontece no Senado, né? São 2 suplentes, então você coloca ali um aliado que acaba exercendo boa parte do mandato, porque os senadores se tornam ministros, os senadores depois renunciam ao mandato para concorrer a governos. Pois bem, então, mostrou aí um desconhecimento da história brasileira. Mas, repito, esse é o nível dos quadros que integram essa CPI, sobretudo os quadros do governo. É a cara do governo, esses quadros que estão lá, essas cadeiras ocupadas por parlamentares do PT, por parlamentares do PCdoB, por parlamentares do PSB, que é o partido agora que abriga boa parte, né, um naco enorme deste governo e dessa base no Senado. O depoimento do Flávio Dino, do general Heleno, serviu para mostrar que, primeiro, a omissão do ministro Flávio Dino e a blindagem a ele é o resultado dessa CPMI. O tempo inteiro, inclusive formada por 6 parlamentares do estado dele, do Maranhão, foi forjada, formatada
para blindar o ministro Flávio Dino. E com o passar do tempo, apesar de toda essa resistência e a tentativa constante de impedir qualquer tipo de investigação, o que é que a gente conclui? Que as fitas sumiram. As fitas que poderiam mostrar boa parte de como reagiram as autoridades naquele dia, porque o Ministério da Justiça Palácio da Justiça é contíguo ao Palácio do Planalto. Depois, os celulares do G. Dias ou sumiram ou não foram entregues na sua completamente decifráveis, vamos dizer assim, não foram encontradas todas as conversas. A troca de conversa entre o comando do gabinete da relatora Elisiane Gama, que lê o tempo inteiro um roteiro, ela está ali desempenhando um papel, assim como aparentemente a suplente do Flávio Dino apareceu hoje também desempenhando um papel. Então, o resultado de tudo isso é que, apesar da blindagem e da resistência, o brasileiro que acompanhou essas poucas imagens descobriu o desmonte da tese do golpe, coroada hoje pela participação do general Heleno. Fernão, quer complementar sobre esse tema ainda? Circulou aí um documento que seria a confissão que o Alexandre de Moraes e companhia está exigindo que seja assinada pelos inocentes, né, do golpe. Né? E esse documento, cara, é fantástico, né? Porque o golpe com o algodão doce, que nós já tínhamos destacado esse detalhe, né? Está lá explícito, descrito nessa confissão, né, de que essas pessoas confessam que estavam naquele local do golpe, onde tinha também refeições, feira, atendimento médico, sala para teatro de fantoches, massoterapia, carregamento de aparelhos eletrônicos, tudo isso para dar um golpe de Estado armado contra o Estado democrático de direito. Quer dizer, é patético, né? Esses caras estão... realmente eles acham que nós somos 200 milhões de imbecis.